Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Campus Online. É uma alegria estar com você de perto, de longe, você que está no Brasil, no Paraguai ou em qualquer lugar do mundo. Que a graça, a paz e o amor de Jesus alcancem você e que essa palavra pregada possa, de maneira extraordinária, tocar o seu coração, encher a sua vida de graça e que você possa desfrutar de cada uma dessas verdades do Senhor que tem o poder de revolucionar a sua vida. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Permanecer em Cristo e hoje eu quero convidar você para ler a carta aos Hebreus no capítulo 5. Mas antes disso, roda a vinheta e eu volto já já para a gente imergir na palavra de Cristo para a sua vida. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 5. Nós vamos ler o capítulo todo, são 14 versículos, mas eu quero que você ou ligue o seu dispositivo eletrônico ou pegue a sua Bíblia impressa e vamos ler Hebreus capítulo 5 a partir do versículo 1, que é um texto lindo e muito relevante para a nossa jornada. A palavra de Deus diz assim: porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Uau, esse texto, ele é um texto muito forte, porque ele tem em si algumas verdades muito poderosas, mas a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, para você que está comigo nessa edição, nesse episódio da nossa série, é que esse texto de Hebreus 5, ele tem uma divisória.
é como se ele estivesse dividido em duas etapas. A primeira etapa, o primeiro bloco, é esse argumento que o escritor aos Hebreus traz a respeito de Jesus como um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e fazendo esse comparativo com o sacerdócio de Arão, o irmão de Moisés, da tribo de Levi, esse sacerdócio que é estabelecido ali no livro de Êxodo, a partir do livro de Êxodo, da saída do povo da terra prometida. Então nós temos Melquisedeque como essa figura que aparece no livro de Gênesis, quando Abraão volta da guerra com os reis e ele encontra Melquisedeque no caminho. Melquisedeque oferece a ele pão e vinho, e ele nomeia Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia chama Melquisedeque de sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. Então Melquisedeque é essa figura misteriosa que aparece e depois desaparece, não tem geração, não tem procedência, mas dá a Abraão provisão, pão, vinho, e na contrapartida Abraão entrega a ele o dízimo dos despojos da guerra. Ali nesse encontro se configura uma relação litúrgica, que é o que aconteceria depois, ao longo dos séculos, com o sacerdócio de Arão, o sacerdócio araônico. Então, eu não vou gastar muito tempo aqui, porque nos próximos encontros, nos próximos episódios, nós vamos imergir muito nessa questão do sacerdócio de Melquisedeque e do sacerdócio de Arão, Jesus sendo esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas a verdade, então, é que aqui ele introduz na carta esse assunto dessa supremacia do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio de Arão. Lembrando que o esforço do escritor da carta é trazer para os seus leitores convicção suficiente de que eles estão em uma melhor, em uma mais alta expressão de espiritualidade e que não justifica de jeito nenhum eles abandonarem essa expressão definitiva, maior, mais alta e voltar para o judaísmo. Então, nesse momento, daqui para frente, até o capítulo de número 9, a carta vai trabalhar, esse conteúdo de Melquisedeque, Jesus e a supremacia da nova aliança de uma maneira mais densa. Então nós falaremos disso nos próximos episódios. Mas o que eu quero chamar a atenção para você, da sua atenção hoje, para um lugar aqui no texto, é para o segundo bloco desse texto. É quando, depois de discorrer introdutoriamente, mas não superficialmente, a respeito do sacerdócio de Melquisedeque e de Arão, o escritor diz assim, a partir do versículo 11, é o segundo bloco, ele diz assim, do qual, desse sacerdócio de Melquisedeque, dessa ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vocês vos fizestes negligentes para ouvir. Aqui começa, para mim, o que a gente precisa, nesse capítulo 5 da carta aos Hebreus, colocar uma atenção para que a gente continue esse estudo e possa absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Há uma chamada de atenção muito séria e muito dura do autor a respeito da condição do entendimento desses leitores dessa carta. Ele está dizendo que esses homens, eles se tornaram negligentes para ouvir. Eles se tornaram negligentes para aprender. Eles se tornaram alunos negligentes. Eles já não estavam mais
aptos para ir às profundezas de Deus e aprender as coisas profundas do Senhor. E aí ele diz no versículo 12, e aí a repreensão aumenta, ele fala, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, vocês, pelo tempo de jornada, vocês já deveriam saber as coisas mais profundas do Senhor. Mas vocês, por se tornarem negligentes para aprender, continuam na condição de pessoas rasas, pessoas imaturas, e vocês não absorvem os conteúdos profundos do Senhor e continuam com uma necessidade eterna de que se volte a ensinar para vocês o básico, a ensinar para vocês o que deveria já ter sido superado, aquele assunto que deveria ser inicial, mas agora a gente precisa voltar e ensinar para vocês isso de novo, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Essa repreensão, ela cai no meu coração como uma repreensão de Deus para a igreja contemporânea. A igreja atual se tornou rasa e negligente para aprender as coisas profundas do Senhor. Quando eu leio esse texto, para mim ele está falando dos nossos dias, porque a gente tem hoje um fenômeno de que toda a construção que muitos mestres e muitos líderes fazem do seu ensino, ela é feita em um formato instagramável, ou seja, ela é feita de uma maneira superficial, de uma maneira que causa efeito e de uma maneira pocket, de uma maneira reduzida. E todo esse esforço para acessar a linguagem digital tem diluído a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho ela é feita de verdades iniciais e verdades profundas, e nós não podemos apenas se contentar em permanecer no raso, porque se nós não avançarmos na nossa jornada, nós vamos nos tornar grandes, mas sem estrutura interior para suportar o peso do crescimento. Então, a denúncia que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui é que essas pessoas, elas se tornaram negligentes no processo de aprendizagem e, por isso, elas se tornaram anãs no seu desenvolvimento. Elas não conseguiram desenvolver a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade cristã, ela está totalmente conectada ao conhecimento de Cristo. Se você não conhece a Cristo e a vida de Cristo não passa a fazer parte da sua vida, você não avança em maturidade e em crescimento. E se você não avança em maturidade e crescimento, seus frutos são comprometidos, você não produz frutos maduros. E essa ausência de frutificação, ela impacta diretamente no avanço do Evangelho e no avanço da pregação. Então, esse diagnóstico de que eles, pelo tempo, já deveriam estar em outro nível de aprendizado da palavra, é um diagnóstico muito grave e que tem, sim, uma aplicação para os nossos dias. Diante disso, diante dessa verdade, o que nós precisamos entender e precisamos aplicar aqui para nós? A primeira coisa é que existe um tempo da nossa jornada cristã que tolera que a gente se alimente de coisas básicas, que a gente conheça o básico. Existem dois problemas que podem acometer um discipulado cristão. O primeiro problema é a negligência do discipulador do básico. É quando o discipulador, o pregador, o pastor quer ser tão profundo
que aquilo que ele fala, só os mais maduros na fé conseguem acessar. O nível, a densidade do conteúdo não pode ser acessada por aquele que ainda, na linguagem do escritor aos Hebreus, precisa beber leite, ele acabou de nascer, ele ainda não tem condições de absorver aquele conteúdo. Mas o segundo problema é quando o discipulado para no básico. Ele não avança para as coisas mais profundas. O discipulador, o pastor, o líder, ele não traz os seus discípulos, aqueles a quem ele tem ensinado, para águas mais profundas. E aí essas pessoas, elas permanecem no raso, elas permanecem no básico, elas permanecem em um nível de conhecimento do Senhor que, diante dos desafios futuros, será insuficiente para fazer frente à força e à gravidade de determinadas situações que as pessoas precisam enfrentar. Então, a primeira coisa, existe um tempo para você permanecer no básico, e isso é saudável. Você precisa saber do básico, precisa descobrir o básico, você precisa ser discipulado no básico, mas esse tempo do básico não pode ser para sempre. Você não pode, como diz aqui o texto no versículo 13, se alimentar de leite para sempre. Por quê? Porque você não será então experimentado na palavra da justiça. Você não terá maturidade para os novos níveis de amadurecimento. Então a primeira coisa é: aprenda o básico, mas não morra no básico. Aprenda o básico, mas não permaneça no básico para sempre. Segunda coisa importante que o escritor aos Hebreus está dizendo é que nós precisamos encorajar os nossos ouvintes, agora falando diretamente para pastores e líderes, a buscar as águas mais profundas do Senhor pelo nosso exemplo. Veja, ele não está falando para os seus leitores, escrevendo para os seus leitores a respeito de conteúdos que ele não conhece. Ele traz um conteúdo denso a respeito de Jesus. Ele traz um conteúdo denso a respeito do sacerdócio de Jesus. E aí, depois de trazer esse conteúdo denso, ele fala: olha, vocês já deveriam saber isso. Ele só tem capacidade de exercer esse nível de confronto para os seus leitores, porque ele está em uma posição de quem foi, se aprofundou, conheceu os lugares mais profundos da revelação bíblica, e aí ele volta para dar acesso para essas pessoas. Eu quero encorajar você que é líder nesse tempo, para que você não sucumba ao espírito da época e ensine apenas aquilo que é raso. Que você não tente construir uma teologia para o seu povo em 144, 143 caracteres. Que você não pense que o que você vai comunicar e vai revolucionar a vida de alguém cabe em um post do Instagram. Nós precisamos recuperar esse trabalho de abrir a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, investindo no longo prazo e aprofundando o conteúdo para que os nossos ouvintes, para que os membros da igreja, para que a comunidade que nós lideramos possa sair do raso e se direcionar a águas mais profundas. Esse é um trabalho nosso, esse é um trabalho da liderança. Nós precisamos conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. A gente, na medida que aprofunda o relacionamento e o conhecimento de quem é Cristo, nós temos que assumir uma postura de torná-lo conhecido e não diluir a mensagem, certo? Em nome de atualizar a linguagem. Se
se você vai atualizar a linguagem, você precisa fazer isso sem diluir a mensagem. A mensagem não pode ser diluída. E se a linguagem não der para ser atualizada, então a gente protege a mensagem. Por quê? Porque a mensagem de Deus não pode ser fragmentada. Então eu tenho visto que nós estamos em uma temporada que as pessoas têm se tornado negligentes para ouvir, mas elas também têm sido direcionadas por mestres, por líderes que têm diluído a mensagem em nome de contextualizar e de atualizar a linguagem. Então, isso é muito importante. E a terceira coisa é que existe uma ordenança de que os maduros se alimentem de mantimento sólido. E aí aqui eu quero ser clichê com você. Aqui eu quero ser praticamente óbvio com você. Mas você precisa tomar uma posição. Procure a igreja mais perto da Bíblia e não a igreja mais perto da sua casa. Hoje, nós vivemos a época da estética. Então, as nossas tomadas de decisões, as nossas escolhas, elas se baseiam muito na estética, naquilo que nós vemos, e não na ética, que é o conjunto de valores imaterial. Quando estamos falando da decisão de um lugar para construir espiritualidade, para aprender do Senhor, para gerar vida no Espírito, você precisa escolher uma comunidade que te ofereça mantimento sólido. Você precisa escolher uma comunidade que te ofereça palavra de verdade. Você precisa fazer a primeira pergunta quando você vai escolher uma igreja. Ah, mas eu gosto da música, mas é perto da minha casa, mas o meu filho gosta, mas o meu tio não sei o quê. Não, a pergunta que você precisa fazer é: essa igreja me oferece conteúdo bíblico, mantimento sólido, pastoreio segundo as Escrituras, para que a minha vida possa ser conduzida para a salvação e essa salvação desenvolvida? Por quê? Porque o maduro precisa de comida sólida. E ele, comendo comida sólida, a Bíblia diz que ele estará apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Então a minha oração por você hoje é que você escolha um lugar para desenvolver a sua fé que te ofereça comida sólida, mantimento sólido, para que você se torne um cristão emancipado, um adulto no Senhor, e não alguém que deveria pelo tempo já ser mestre, mas ainda precisa de alimento inicial, de comer de papinha, porque você não teve os estímulos necessários para poder avançar. Eu oro para que você cresça e crescendo, que você frutifique para a glória de Deus e que os interesses de Cristo sejam alcançados através da sua vida e o mundo desfrute de tudo que você tem em Jesus. Que Deus te abençoe e eu te vejo no nosso próximo episódio aqui no Campus Online.